minha carne não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que em mim habita. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até aqui. Podem tomar assento, com a Bíblia aberta, por favor. Irmãos queridos, eu quero me ater essa noite em falar-lhes sobre o ministério do apóstolo Paulo de uma forma um pouco mais direta e simples, porque eu não tenho nenhuma pretensão de ser-lhes pedante, cansativo, tá? Em alguns momentos eu vou poder me ater aos versículos bíblicos, em outros não, porque eu vou falar de forma corrida sobre o ministério do apóstolo Paulo, respeitando a ordem cronológica dos fatos, ou seja, como as coisas aconteceram paulatinamente, tá? Queridos, nós acabamos de ler um texto que ele é um texto pouco conhecido, porque ele não é muito estudado. Os textos paulinos, as cartas paulinas, bem como também seus escritos, epístolas e por aí vai, são tanto quanto para quem estuda um pouco de difícil interpretação, porque elas não estão em ordem. Então, para você conseguir estudar as cartas paulinas, você precisa, as epístolas também, você precisa colocar em ordem, você precisa pegar a ordem cronológica e estudar em ordem cronológica. Por isso eu sempre aconselho que for estudar sobre Paulo, comprar uma Bíblia em ordem cronológica, bem como também um comentário bíblico relacionado à pessoa do apóstolo Paulo. Porém, eu quero ser muito rápido, muito direto, e quando falei isso, falei com veracidade. Nós falamos aqui na semana passada sobre o chamado do apóstolo Paulo. Não sei se vocês lembram, nós comentamos aqui como tudo aconteceu, de onde ele era oriundo, quem foram os principais pontos de referência da história dele, bem como também a envergadura do ministério do apóstolo Paulo e também o efeito direto que esse ministério causou na antiga Ásia Menor. Porém, essa noite eu me disponho a tratar com vocês de forma bem corrida e quase que histórica sobre a maratona do ministério dele, como as coisas começaram a ocorrer de uma forma tão rápida. Nós estamos diante de uma carta que o apóstolo Paulo escreve no intuito de fortalecer a fé dos cristãos que estão inseridos dentro do poder greco-romano, que estão inseridos como judeus, que são não só judeus natos, filhos de sangue real abraâmico, mas também judeus que estão miscigenados, ou seja, misturados, um povo gentílico, e que por sua vez precisa ter o fortalecimento, precisa ter fortalecimento da sua fé, fortalecimento do seu caráter em Cristo, fortalecimento da sua vida de oração, fortalecimento da sua vida de renúncia e por aí vai. Então, querendo escrever para a igreja no sentido absoluto de administrar essa força, no sentido de qualificar essa força. E ele tende a não só explicar como isso pode e é possível acontecer, bem como também dar direções para que isso, de alguma forma, ocorra com maior rapidez e sucesso. Só que ele tem alguns problemas para resolver. E esses problemas são problemas pessoais, são problemas dele. E tudo começa a piorar no ministério do apóstolo Paulo, obviamente que depois de ser aceito no colégio apostólico, depois de uma discussão com Pedro, em que a Bíblia diz que Pedro foi chamado por ele para não só conhecer o ministério do apóstolo Paulo, mas também reconhecer o colégio de discípulos que o apóstolo Paulo já tinha desenvolvido. E a Bíblia diz que quando ele chegou
para conhecer esse colégio apostólico que o apóstolo Paulo estava discipulando, dirigindo e registrando como memorial. Ele, para aquele colégio, era uma pessoa, mas para os judeus, que eram judeus de sangue direto, nato, abraâmico, ele falava mal, não só do apóstolo Paulo, bem como também de todos os discípulos que Paulo havia conquistado em Cristo por intermédio da pregação do Evangelho. Isso gerou um problema muito grande. O problema foi uma discussão entre Paulo e Pedro, e se você depois quiser, dê um Google em casa, né? E pesquise lá que você vai ver que o problema foi um problema real. Eles discutiram tanto que não houve animosidade, a empatia sumiu, a reciprocidade foi invalidada, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo resistiu a Pedro face a face, mais ou menos no seguinte aspecto que a Bíblia estava querendo sugerir, ou está querendo sugerir, é que o apóstolo Paulo encarou a Pedro, e como quem está com o dedo no rosto de Pedro, olhou para Pedro e disse: tu é falso, tu não é verdadeiro, tu não é discípulo de Cristo coisa nenhuma, porque enquanto os teus não haviam chegado aqui na nossa congregação, tu nos tratou como se nós fôssemos merecedores do amor de Cristo. Agora que os teus chegaram aqui, tu está aqui dizendo que nós somos impuros, que nós não merecemos o amor de Cristo, e essa tua cara de espanto é porque tu não lê a Bíblia, e está na Bíblia isso. E é engraçado, irmãos, que quando ele registra esse acontecimento, ele vai se apartar de Pedro e do colégio apostólico de uma vez por todas, e ele para de tentar ser aceito por quem já tem uma ideia na sua mente com relação ou definida de quem ele é. Ou seja, ele para de tentar ter a aprovação dos discípulos de Jesus. E é por isso que quando ele vai endereçar as cartas e as epístolas, ele endereça dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o chamado dele. O que ele está querendo fazer como registro é deixar claro para nós que estamos fazendo leitura, de que ele não foi aceito, não o aceitaram, porém ele considerava que se Cristo tivesse o aceito, e assim o fez, para ele era válido, era suficiente. Então, contudo, eu quero também trazer à memória de vocês, que se existem problemas para serem resolvidos com relação à igreja de Roma, esses problemas começam a se intensificar no ano 49 depois de Cristo. Por quê? Porque no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou, obrigou os judeus que estavam em Roma a saírem de Roma. A colônia judaizante foi obrigada de forma direta, olhe para mim por favor, a sair de Roma. Eram proibidos ficarem ali. Por que é que ele proibiu? Ele proibiu porque ele entendeu que o cristianismo e o judaísmo estava tão misturado que já não tinha mais como eles que eram helenistas, e nesse quesito aqui, nesse contexto aqui, eles que também eram politeístas, começar a difundir outras religiões. Então as religiões começaram a enfraquecer, o politeísmo começou a perder a força, e a Bíblia nos informa que quando ele dá esse veredito, esse ultimato, os cristãos são obrigados a saírem, e obrigados a saírem, eles se espalham. Porém, esses judeus, esses cristãos, que eram aproximadamente 42 mil, segundo a Bíblia Sagrada, entre eles estavam duas pessoas que são consideradas no ministério do apóstolo Paulo pessoas célebres. Pergunte quais? Priscila e Áquila, que eram empreendedores do ramo não só de curtume, bem como também de tecido. Eles possuíam 3 fábricas. Essas 3 fábricas estavam dispostas, uma em Roma, que era a sede, outra em Corinto, que era a subsede, e outra em Éfeso, que era uma ramificação de Corinto. Ou seja, Priscila e Áquila tiveram que sair juntos. Por quê? Porque eles estavam professando a fé em Cristo, apesar de não terem ainda tido um encontro real com Cristo, porque a mensagem do apóstolo Paulo não havia os encontrado ainda, e a mensagem do apóstolo Paulo era uma mensagem muito parecida e semelhante com a mensagem de Cristo, que era uma mensagem carregada de poder. Então eles saíram junto com os judeus, e tiveram que sair, e saindo dali, a Bíblia diz que então eles decidiram ir para a colônia que estava em Corinto, e a Bíblia menciona também que foi nesse aspecto de eles se afugentarem em Éfeso, saírem,
e irem em direção a Corinto, que a Bíblia menciona que então o apóstolo Paulo vai receber uma visão. Essa visão que ele recebe, ele está em Tessalônica, ele recebe essa visão de um homem que aparece para ele de madrugada, dizendo a ele: atravessa a Macedônia, venha nos ajudar, venha nos socorrer, nós precisamos da tua mão de força, precisamos da tua ajuda, nós precisamos que você venha nos socorrer, porque nós estamos em perigo. Logo, obviamente, quando ele recebe essa visão, ele vai ver que existe algo que o barra. E o que é que o barra, pastor Daniel? O recurso. Porque ele não tem dinheiro para atravessar o estado, ele não tem dinheiro, ele não tem recurso para atravessar e chegar aonde a visão está dizendo para ele chegar. E aí aonde ele decide então, por mais que não consiga chegar no objetivo direto central, ele decide ir até Corinto. E em Corinto, de forma única e direta, ele decide trabalhar, para angariar fundos, a ponto de gerar uma coleta produtiva, para então financiar a sua viagem atravessando a Macedônia, porque ele sabia que era muito caro e custaria para ele um valor muito considerável. Então é aí aonde ele chega, segundo a Bíblia Sagrada, é onde ele chega em Corinto. E chegando em Corinto, a Bíblia nos informa que ele conhece a Priscila e a Áquila. Por que é que ele conhece Priscila e Áquila? Porque quando ele tem o intuito, quando ele intenciona a ideia, a vontade de trabalhar, ele vai ter que trabalhar naquilo que ele já tem conhecimento. No contexto cultural, religioso, no contexto cultural central dessa época, era inaceitável alguém que não tivesse pelo menos conhecimento direto de algo que se dispunha a trabalhar, que quisesse naquele contexto oferecer seus serviços. Ou seja, se eu nunca fui instruído, pelo menos no corte, eu não posso trabalhar no curtume. Se eu nunca fui instruído, propriamente dito, na degola do gado, eu não posso trabalhar no curtume. Então, quando Paulo vai para Corinto, no intuito de fazer o caixa para poder financiar a sua viagem e atravessar a Macedônia, a Bíblia diz que ele procura algo para se ocupar, e esse algo é trabalho. Porque o que vai dignificar o homem é o trabalho dignifica o homem. Nós estamos em meio a uma geração, e eu estou no culto de ensino, eu preciso falar, nós estamos no meio de uma geração que existem muitos, eu vou repetir porque é necessário, existem inúmeros homens que fazem corpo mole para trabalho. Eles parecem que qualquer trabalho para eles é difícil, e é exatamente nesse aspecto que o apóstolo Paulo vem com uma diretiva, ensinando não só aos seus discípulos, mas ensinando também a tantos quantos forem ler a sua história, que o que dignifica o homem é o trabalho, que o que faz o homem alcançar objetivos pessoais, financeiros, é o trabalho. Ninguém pode querer se colocar no que diz respeito a ideia do desemprego em um aspecto de conquistar, de obter alguma coisa, de chegar em determinado ponto de referência financeiro, se não colocar a sua mão na obra, se não colocar o seu corpo de forma voluntária a se desenvolver no aspecto profissional. Então o apóstolo Paulo, ele entende que ele tem uma missão, e se para cumprir essa missão ele precisar trabalhar, ele precisar dignificar o seu corpo no trabalho braçal, ele vai trabalhar. E tanto é fato que, se você ler a Bíblia, você vai ver que a família de Paulo, a família do apóstolo Paulo, era uma família de posses. Os pais do apóstolo Paulo trabalharam por muito tempo com tecido, com a venda de couro, e ele mesmo chega a declarar que por muito tempo foi fabricador de tenda. O que é ser fabricador de tenda? É alguém que trabalhava com curtume. O apóstolo Paulo, no contexto cultural, se você estudar, você vai perceber que ele por muitos anos trabalhou montando as tendas das infantarias de guerra romana. Era ele que montava as tendas e ganhou muito dinheiro montando tenda, para que quando a infantaria de guerra fosse para a batalha, já tivesse local para que eles pudessem se ocupar e se abrigar. Então, no que diz respeito a isso aqui, o apóstolo Paulo está se posicionando com uma ideia de responsabilidade, não só com ele mesmo, mas com aquilo que Deus mostrou a ele que ele tem que cumprir. E muitas vezes, para que a gente viva o propósito
de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter que arremangar as mangas e botar a mão. Muitas vezes, para viver aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nós vamos ter que sair de trás do tablet, sair de trás da televisão, sair de cima do sofá, sair da cama e ir para a guerra, ir para a batalha, dar a cara a tapa, encarar os gigantes da vida para poder viver. Porque eu posso sim falar a você com conhecimento de causa, porque já tratei de casos absolutos relacionados a isso aqui, de gente que diz: Deus tem uma promessa na minha vida, agora pois eu comprarei uma rede maranhense, me deitarei nela e esperarei que ela se cumpra, pois a rede vai estourar, tu vai se machucar e não vai se cumprir nada, meu filho, porque Deus não tem negócio com preguiçoso, ocioso. Deus não tem negócio, vou falar com vadio. Deus não tem negócio com desocupado. Quem gosta de desocupado é Satanás. E a pergunta que Deus fez para ele quando ele foi falar de Jó foi essa: de onde tu vens? Eu venho de rodear e passear pela terra. Quem não tem o que fazer fica rodeando e passeando, Agora quem tem compromisso com o que Deus lhe deu para cumprir e com a chamada que Deus lhe entregou nas mãos, se tiver que ir para a guerra, vai para a guerra, se tiver que ir para a batalha, vai para a batalha, se tiver que levantar cedo e ir conquistar aquilo que Deus prometeu, vou conquistar, porque eu sei quem tenho crido, mas também sei o que é que eu devo fazer para que quem tenho crido cumpra o que me prometeu. Eu paro ou eu continuo? Vocês que pediram. Então o apóstolo Paulo precisa urgentemente fazer o quê? Montar o seu caixa, estruturar a sua vida financeira para poder cumprir o seu papel, para poder cumprir. E se tem alguém que tem conhecimento de causa nesse assunto, era ele. O apóstolo Paulo cresceu em Tarso, na Cilícia. E na Cilícia, a Cilícia era a única que desempenhava um trabalho no ramo têxtil, em que eles conseguiam uma lã que era considerada a lã mais rara da época, a lã negra. E essa lã negra era tirada das ovelhas que ficavam nas regiões montanhosas de Taurus. Segundo a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo vai trabalhar, porque aprendeu com os pais, e ele vai trabalhar por 1 ano e 6 meses, eu repito, 1 ano e 6 meses, junto a Priscila e Áquila, e ele trabalha e evangeliza e trabalha, ele trabalha e evangeliza e trabalha. Deixa eu falar isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo, e eu senti um terregno de Deus agora aqui, porque existem algumas pessoas que não conseguem considerar que os lugares aonde estão se ocupando são lugares prodigiosos para se lançar a semente do evangelho. Eu preciso falar aqui, é possível que esteja alguém aqui me escutando, ou alguém que vai ouvir esta mensagem pelas redes de mídia que a gente está espalhando a vida nova por onde a gente passa, que quando ele vai por trabalho, quando ele está lá na esteira, quando ele está lá na fábrica, lá na máquina que ele dirige, lá onde ele opera, lá onde ele dispõe da sua mão de obra, do seu trabalho, as pessoas olham para ele e nem sabem que ele é crente, nem sabem que ela é crente. O apóstolo Paulo está dando um ensinamento que ele não tinha nenhuma dificuldade de cortar couro, mas pregar a palavra, de curtir o couro, mas pregar a palavra, de desempenhar o trabalho e o ofício dele, mas continuar também pregando a palavra. Por quê? Porque foi ele mesmo quem disse que é necessário que nós preguemos ou preguemos em tempo e em fora de tempo, e também foi ele quem disse que nós não precisamos nos entristecer por quem prega de forma errada, por quem anda pregando, e não é de forma errada a mensagem, mas com a vida de forma errada. Por quê? Porque o que importa não é a vida em si. Quando ele fala isso, ele está falando dos discípulos que não estavam convenientes com relação à demanda do evangelho e de abrir mão do pecado, e ele está declarando que mesmo que eles não quisessem abrir mão do pecado, se eles estivessem pregando a palavra, o dono da palavra surtiria efeito na vida de quem ouvisse. Então ele tem uma ideia. Qual é a ideia? A ideia é essa aqui: eu preciso pregar, mesmo que eu trabalhe, eu preciso ter tempo para pregar, mesmo que eu esteja aqui suando nessa esteira, eu preciso falar do amor de Jesus para quem está à minha direita, quem está à minha esquerda. É possível que você não tenha falado do amor de Cristo essa semana para alguém, pois eu quero te dizer que ainda dá tempo. Pregue pelo teu WhatsApp, pregue pelos teus status. Para de botar mensagem depressiva, para de botar mensagem de ataque a alguém. Pelo amor de Deus, fale do amor de Jesus, fale do amor de Cristo. Você pode. Você pode. O apóstolo Paulo então trabalha 1 ano e 6 meses, e aí então sai o decreto. Qual é o decreto?
o imperador Cláudio decide abrir as portas de volta para os judeus voltarem. Por quê? Porque ele considerou que a ausência dos judeus na terra amaldiçoou a terra, e agora a terra já não tem mais produtividade. Vou falar de novo. Se Jesus está te ligando, bota no silencioso. Escute, por favor. Quando a Bíblia informa-nos que o imperador Cláudio abre as portas para que os judeus voltem, tem uma pessoa, ou melhor, tem duas pessoas que estão interessadíssimas nessa informação. Sabe quem? Priscila e Áquila. Por quê? Porque deixaram uma empresa para trás, pois foram obrigados a saírem de onde estavam. E vão voltar. E quando voltam, a Bíblia nos informa, 6 anos depois, que a porta abre e elas voltam para lá, eles decidem no culto. Só que quando chegam no culto, são expulsos de dentro da sinagoga. Por quê, pastor? Porque por mais que as portas tenham sido abertas para os judeus voltarem, existiam outras religiões que tinham assumido a responsabilidade das congregações ou das sinagogas que estavam dispostas dentro de Roma. Então eles passam por rejeição, e passando por rejeição, são expulsos. E quando são expulsos, decidem em casa, vou repetir, Priscila e Áquila decidiram em casa abrir uma congregação. E quando abriram uma congregação, muitos cristãos afluíram para lá. E aí, irmão, a notícia chegou em Paulo. Quando chegou a notícia para Paulo, Paulo decidiu o quê? Que teria que ir para lá. E teria que ir para lá urgentemente. Só que ele decide antes disso tentar fazer uma ressalva para que Priscila e Áquila fossem aceitos. E é onde ele escreve Romanos, capítulo de número 2, no aspecto de declarar o que Priscila e Áquila são para ele. E em Romanos, capítulo de número 2, ele chega a informar que Priscila e Áquila foram participantes das suas dores, a ponto de colocarem a própria cabeça a prêmio para defender o Evangelho e ajudar a Paulo na pregação do Evangelho. Então o que Paulo está sugerindo é que os cristãos deveriam aceitar Priscila e Áquila, e eles não aceitam. Então Paulo decide que tem que ir em Roma. Só que aqui é um problema. Por quê, pastor? Porque para ir até Roma, ele vai precisar de alguma forma desviar dos centuriões. Você sabe o que é centurião? Chefe de 100. Augusto César deu uma ordem em nome do império greco-romano. Ele queria Paulo vivo ou morto nas mãos dele. Então ele chama muitos centuriões e diz: vocês se espalhem por todos os lugares, e aonde vocês descobrirem que Paulo pisou, procurem, e se acharem, tragam ele ou vivo ou morto, não interessa. Então se Paulo se movimentar para a direita, ou se movimentar para a esquerda, ele corre risco de morrer. Só que Paulo botou na cabeça: eu preciso ir a Roma, eu preciso ir a Roma. Só que se ele sabe que ele está correndo risco, e tem mais de 7.000 homens com sangue no olho que querem o matar, por que é que ele quer ir? Ele quer ir porque de alguma forma ele entende que há uma necessidade de ele ensinar os cristãos que perderam a essência do amor e que estão rejeitando e escolhendo quem pode ou não entrar dentro da igreja. Ele precisa acabar com isso, porque isso pode acabar com a pregação do Evangelho. Porque Priscila e Áquila foram colocados para fora. Ele quer conhecer a congregação, mas também quer resolver o problema que ficou dentro da sinagoga. Então ele está preocupado com a exposição do Evangelho, ele está preocupado com a pregação da palavra. E é onde a Bíblia diz, no capítulo de número 1 e no versículo de número 13, olha o que ele diz: ora, eu não quero que ignoreis, meus irmãos, que muitas vezes eu propus-me a ir até vocês, mas eu fui impedido até agora, para que também
possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. O que ele está declarando é que Cristo não deixou ele ir. Ele queria ir, mas Cristo não deixou ir. Por quê, pastor? Porque se tem algo que serve como filtro dentro de uma igreja para descobrir quem é de verdade e quem não é a perseguição, é os grupos que se impõem dentro da igreja, é o grupo do A e o grupo do B. Isso aí vai selecionando. E Paulo queria vir para acabar com isso, e Cristo não permite. Por quê? Porque Cristo precisava mostrar para Paulo que existem pessoas que vão se aliar a um lado ou ao outro, mas nunca se aliarão a Cristo. Lembre-se que foi ele mesmo quem disse: uns de vocês dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, e ainda tem os piores, que batem no peito e dizem: eu não sou nem de Apolo e não sou nem de Paulo, eu sou de Cristo. Esses são os piores. Por quê? Porque esses não aceitam liderança, não aceitam pastor com a mão sobre a cabeça, não aceitam uma mensagem cobrando de ter faltado culto, e já fica bravo, já berra, já grita. Quando o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Roma, não era simplesmente por conta dos grupos, é porque ele sabia que quem estava de fora estava vendo a patifaria da igreja. E eu quero dizer algo a vocês aqui: que Deus nos guarde, porque nós corremos um sério risco de, no meio do desenvolvimento do evangelho, alcançarmos muitas almas, e no meio disso começar a propagar que nós somos diferentes de todos e que nós não precisamos andar com mais ninguém. Pois eu quero dizer a vocês, eu sei que existe muita patifaria, muita safadeza por alguns lugares, aqui dentro de Bento e fora de Bento, porque eu sei e eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Mas também existe gente séria aí fora, existe pastor sério aí fora, existem pastores que não são da vida nova, mas são crente, são servos de Deus. Porque a gente tem uma ideia de defender só a nossa igreja e achar que só a nossa igreja é que é a boa. Obviamente que quem veste a camisa Vida Nova nunca mais quer vender o passe. Mas também, meu irmão, existem outras igrejas muito boas de pessoas sérias, que têm vida de oração, que têm vida no altar, que têm uma vida consagrada ao Senhor. A forma como administram o povo, isso é problema deles. A forma como pregam a palavra, isso é problema deles. Agora, dizer que todos a quem de nós são errados é hipocrisia. Nossos erros do lado de dentro da casa. Nós também temos os dias em que chega uma visita aqui. Eu vou aproveitar que não tem visitante, eu vou arrochar, o prego é agora. Vou sentar-lhe, o prego é agora. Que chega uma visita aqui, senta do lado da gente, e corre-se um sério risco de você nem virar para o lado para cumprimentar. A gente está com um afã desenfreado de ganhar muitas almas, mas estamos perdendo os nossos dentro de casa. A gente está num afã, e eu estou falando agora para quem tem conhecimento de causa, para quem vem em culto de ensino, para quem não fica faltando culto. Eu estou falando para esse povo agora, porque só tem responsabilidade com o que eu estou pregando quem vive comigo, quem anda aqui, quem está debaixo da unção pastoral e da mão pastoral, quem conhece o pastor e sabe o cajado que usa para administrar as ovelhas. Fora isso, meu irmão, eu quero fazer uma ressalva com relação a isso. O apóstolo Paulo tem uma preocupação. Qual? Eu não posso deixar isso crescer, porque se crescer, isso vai sair para fora. E se sair para fora, quem está do lado de dentro sai para fora, e quem está do lado de fora nunca mais entra para dentro. Então eu preciso acabar com isso pelo lado de dentro. Eu preciso resolver esse problema lá dentro. E aí ele coloca na mente: eu tenho que ir, eu tenho que ir, e eu tenho que ir. Só que Cristo o impede. E tanto o impede, que ele começa a sofrer de forma emocional os danos desses impedimentos. Você sabia que o apóstolo Paulo pediu para morrer? Você sabia que o apóstolo Paulo chorou por diversas vezes, exatamente por conta da perseguição que começou a sofrer por amor ao evangelho? E isso tudo deixou máculas nele, marcas inapagáveis. E é quando ele começa a perceber que o Espírito Santo não o deixa ir para onde ele quer, que ele começa a desenvolver doenças psicossomáticas.
O apóstolo Paulo chega a pedir a morte, porque ele quer muito fazer as coisas com relação a um desejo voluntário dele, mas ele percebe que na verdade quem precisa ser cuidado naquele momento não é a igreja, é ele. E aí, pastor? E aí? Que quando ele consegue de alguma forma chegar no objetivo dele, vai se desencadear uma perseguição contra ele, que ele nunca imaginou que aconteceria. Ele chega a perder o prazer pela vida, porque muitos começaram a persegui-lo de forma incessante. Quem foram os primeiros a perseguir o apóstolo Paulo? Os empresários da idolatria. Você se lembra que quando ele chegou em Atenas e ele pregou a palavra, ele não teve sucesso pregando a palavra em Atenas? E não era qualquer pregador, era o apóstolo Paulo. Ele não teve sucesso, e tanto não teve sucesso, que a Bíblia diz que ele se frustrou, porque pregou a palavra e ninguém aceitou a mensagem que ele havia pregado. Eu quero dizer algo a vocês aqui. Se tem uma coisa da qual eu não tenho preocupação nenhuma, é a nota que você me dá quando eu prego. Nunca tive essa preocupação depois que amadureci. Agora, quando eu iniciei o meu ministério, irmão do céu, se eu não ouvisse o barulho do glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele se frustra, mas não porque não só aceitaram a mensagem, mas porque o expulsaram. Só que sabe o que aconteceu depois? 2 meses depois de ele pregar em Atenas e não ganhar uma alma, a história deixa claro que pegou fogo no maior centro de adoração politeísta da cidade, e todos os deuses de artefatos que estavam dentro foram consumidos pelo fogo, e eles começaram a se lembrar da mensagem que o apóstolo Paulo havia pregado meses atrás, e começaram a professar Cristo como Salvador da sua alma, e até montar um altar ao Deus desconhecido, o Deus do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele considerava que pregando contra a adoração politeísta ou a idolatria, ele sabia que ele sofreria perseguição. E a Ásia tinha, a antiga Ásia, a Ásia Menor, tinha o maior poder de fabricação de imagens que existia na época do mundo antigo. Só que uma mensagem que não foi aceita, 2 meses depois, gerou um efeito que conseguiu nutrir para o alcance de até 5 milhões de pessoas. É por isso que ele investe, é por isso que ele gasta, é por isso que ele aplica, para que outras pessoas conheçam o Evangelho e sejam alcançados pela palavra. Só que ele também foi perseguido pelos judeus da Ásia. Por quê? Porque os judeus da Ásia deveriam ser pela lei os judeus mais zelosos pela palavra e pela lei. Por que é que eles deveriam ser mais zelosos, pastores? Por que é que eles deveriam ser mais zelosos? Membros, irmãos, irmãs que estão aqui, pregadores do Evangelho, por que é que eles deveriam ser mais zelosos? Pelo simples fato de que eles estavam em terra estranha, e estando em terra estranha, era necessário de forma direta, olhe para mim por favor, era necessário de forma direta que eles mostrassem com ímpeto o amor pela palavra. Por que é que os que estavam em Jerusalém não tinham tamanha cobrança? Porque os que estavam em Jerusalém era mais ou menos isso aqui: é fácil ser crente dentro da igreja. Jerusalém é o centro da adoração a Deus, então era muito fácil ser crente em Jerusalém. Agora os que estavam na Ásia Menor estavam fora da região central da adoração, e eles eram muito mais incisivos na lei. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar, esses homens e mulheres começaram a perseguir, começaram de alguma forma a tramar contra ele. E se você ler a Bíblia, Gálatas capítulo de número 2 e o versículo de número 14, olha o que diz a Bíblia: eu superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros na minha própria nação. O que é que ele está declarando?
eu fora da minha nação, eu superava, eu era melhor e maior do que eles, porque eu sabia que eu deveria ser mais zeloso. O que ele está declarando é que todo judeu fora da terra de Israel era doente pela lei, doentes pela lei, e por serem doentes pela lei, eles vão tramando contra o apóstolo Paulo, eles vão deduzindo que o apóstolo Paulo não merece respeito, mesmo sendo um pregador do evangelho, não merece a honra, até que você vai perceber que não para só dos judeus da Ásia, os crentes de Jerusalém também perseguiam o apóstolo Paulo. Por quê, pastor? Exatamente por conta da purificação dos pecados, porque o apóstolo Paulo pregou uma mensagem em Jerusalém que botou Jerusalém de cabeça para baixo. Pergunte qual? Ele disse: sabe qual é o pai ativo do pecado? Eles perguntaram: quem, apóstolo, é o pai ativo do pecado? A lei. Por que a lei? Porque quando eu conheci a lei, eu conheci o pecado, e o pecado que a lei declarou agiu em mim, e agindo em mim me fez ser pecado, e sendo pecado me dominou, e me dominando me condenou. Então a lei é o pai ativo do pecado. Isso deixou todo mundo louco. Como assim? Se nós somos amantes da lei, se nós somos obedientes à lei, aí o apóstolo Paulo diz: sim, e é por serem amantes da lei, obedientes à lei, que vocês estão cegos, e por estarem cegos, não conhecem, não conseguem reconhecer a graça que abundou em Cristo Jesus, e que nos alcançou. Eu já falei, eu repito, eu tenho problema com gente religiosa, eu tenho problema com gente religiosa. Essa igreja jamais vai entrar no caminho da libertinagem. Enquanto eu for pastor, enquanto essa caixa torácica tiver ar, ela não entra no caminho da libertinagem. Mas se tem uma coisa que eu tenho problema, é com crente religioso. Porque o religioso é assim. O religioso, quando ele peca, ele quer a misericórdia de todo mundo. Mas quando ele está bem, ele é juiz para apontar o pecado de todo mundo. O apóstolo Paulo está declarando que a mensagem que eles receptaram e que não está sendo mais aceita, porque também os apóstolos que vinham pregando em Jerusalém vinham com uma mensagem que confrontava o erro deles, é uma mensagem que precisa ser modificada. E ele sofre perseguição em Jerusalém. A Bíblia diz que por muitas vezes ele teve que dormir no deserto, na tentativa de fugir dos irmãos que queriam matar. Ele mesmo chegou a dizer, e abra a Bíblia aí, é Bíblia, meu filho. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 11. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 11, verso de número 24. O verso número 23, a parte B: em trabalho mais abundante, em açoites acima da medida. Olha o que ele diz: em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte. Muitas vezes, dos judeus, por 5 vezes eu recebi uma quarentena de açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite eu passei nas profundezas do inferno. Em viagens, por muitas vezes em perigos em águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação. Os meus irmãos quiseram me matar. Em perigos dos pagões, ou melhor, dos pagãos. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, onde por muitas vezes dormi e passei a noite. Em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão de vigílias, que muitas vezes fome, sede, eu passei e tive que fazer jejum obrigado muitas vezes, no frio, na nudez, além de coisas exteriores. Eu também sofri guerras no meu espírito. Olha para mim, por favor. Quando tu achar que tu está sofrendo, quando tu achar que estão te perseguindo no teu trabalho, quando tu bater no teu peito cheio de vaidade e dizer assim: o pastor está me perseguindo no meu ministério, estão se levantando contra mim, abre 2 Coríntios 11, verso 24 e come, porque tu não é melhor do que o apóstolo Paulo. E ele chega a dizer que ele sofreu as dores de Cristo, e no literal, e você sabe que no literal que ele está declarando é que ele passou a mesma coisa. Ele chega a dizer que ele passou muita represália,
As mesmas represálias de Cristo ele passou. Mas como é que foi a represália de Cristo? Cristo não recebeu 5 quarentenas de açoite. Cristo recebeu uma apenas. Ele recebeu 4 vezes mais. E ele não diz: eu passei mais do que Cristo. Ele diz: eu passei as mesmas dores que Cristo passou. Porque ele não se coloca no tripé da vaidade a ponto de dizer: eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei para chegar aqui. E quando você ouve esse tipo de eufemismo, normalmente o que se entende é que a pessoa está tão cheia de si que não consegue perceber que se passou por amor ao Evangelho, abriu mão por amor à palavra, abriu mão e passou o que passou por amar a chamada de Deus na vida dele e na vida dela. O apóstolo Paulo declarou: eu passei o que Cristo passou, mesmo sendo mais. Que a soma, uma quarentena de açoite, não era dada com qualquer chicote. Eu já falei aqui, eu repito, o chicote era o famoso chicote azorrague. Lembra como é que era feito o azorrague? O azorrague era como se fosse um instrumento, uma vara, que tinha aproximadamente 80 centímetros de comprimento, por 6 de diâmetro, quase o mesmo diâmetro desse microfone, aproximadamente. Colocava-se ele de pé, e na cabeça dele se pregava 12 tiras de couro, de aproximadamente 1,20 m de comprimento cada tira. Como o chicote ficava leve demais e não denunciava peso de dor sobre aquele que passaria pelo açoite, eles decidiam pegar ossos de animais mortos e afiar os pedaços para serem entrelaçados no couro. Mesmo assim ficava leve. Então eles decidiam amarrar chumbo com aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, enrolado também nas tiras. Cada vez que aquele chicote pegava no corpo do que estava sendo açoitado, ele gerava naquele que recebia a chicotada ferimentos de uma cavidade de aproximadamente 3 centímetros. Porém, quando dava-se de novo, a cavidade ia aumentando. E Cristo, você sabe tanto quanto eu, ele recebe uma quarentena de açoites de chicote azorrague. E tem um livro que é de um neurocirurgião e também de um cirurgião, que fizeram de forma paralela a análise do sofrimento de Cristo, Pierre Bardey, uma coisa assim, que ele lançou com o seguinte intuito: a morte e o sofrimento de Cristo na visão de um cirurgião. Ele declarou, no estudo que fez, e no livro está muito bem descrito isso, que quando Cristo passou pela via dolorosa, no momento em que Pedro, que não é o Pedro Simão, mas que é outro Pedro Simão, é chamado para pegar o patíbulo da cruz, é exatamente no momento em que Cristo cai. Por quê? Porque ele está sofrendo uma hemorragia. Por quê, pastor? Porque Cristo sofreu tantas chicotadas. Se Cristo sofreu 40 e para ele foi terrível, imagina para Paulo, que sofreu 5 vezes mais. Se Cristo sofre a esse ponto, note, por exemplo, que a hemorragia fez com que tudo o que era mais vívido e ávido na pele de Cristo, a saber, o seu sangue, viesse para fora. As feridas abertas fizeram com que o sangue que precisava de resfriamento para poder bombear pelas veias artérias começasse a coagular. E Cristo começou a ter hemorragias no caminho até chegar no Gólgota. O sangue coagulando dentro das artérias fez com que Cristo sentisse dores nos braços, nos antebraços, no tórax e na coluna, e as pernas fossem enfraquecendo pelo sangue que ia saindo pelas feridas. Eu quero que você considere
que se Cristo recebeu uma quarentena de açoites, você vai pegar 12 chicotes que estão ponteados no azorrague e fazer vezes 39 feridas. Cristo recebeu 468 feridas nas suas costas. E Paulo? Se Paulo recebeu 5 vezes mais, Paulo recebeu 2.340 feridas no seu corpo, por amar a palavra. E aí tu, por causa de uma dorzinha de cabeça, pastor, hoje eu não vou no culto. Por causa de uma chuva, pastor, hoje não dá para ir para a igreja. Sabe o que é que eu não consigo entender? É como é que nós conseguimos considerar que a nossa fé é uma fé genuína, se nós, na primeira adversidade, já bambaleamos, já pensamos em parar, já pensamos em largar tudo. E normalmente não gosta de uma mensagem como essa quem é confrontado, porque tem gente que pode até não parar por conta das obrigações que tem inseridas dentro do cenário religioso, mas o seu coração é desejoso por largar tudo, por abandonar tudo. Pois eu quero te dizer, faça como o apóstolo Paulo, com dor, sem dor, perseguido, não perseguido, o meu alvo é Cristo, e olhando para a soberana vocação, eu corro para o alvo. Mas a geração do Evangelho Light, da facilidade, da esperteza em ludibriar, não consegue considerar que Evangelho também é sofrimento. E sabe uma coisa que eu considero? É que Paulo nunca quis destilar a dor dele. Ele nunca quis escrever uma carta destilando a dor dele. Nunca. Nunca. A única vez que ele disse que pediu a morte é porque ele já não aguentava mais querer fazer algo por amor ao Evangelho e ter o Espírito Santo barrando, sendo que o desejo dele era nobre, mas o Espírito Santo não queria. E sabe o que eu consigo considerar? Que Paulo não declara as suas dores como líder porque ele não pode, porque qualquer um pode pecar. Agora, se o pastor pecar, é inferno. Qualquer um pode errar, qualquer um dentro da igreja pode falhar. Agora o pastor não pode falar das suas dores, das suas guerras, porque ele vai ser tido como um fraco. Ele não é conhecido como humano. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando. A liderança não pode declarar as suas guerras pessoais para qualquer pessoa. Você precisa ter alguém da sua mais íntima aproximação para falar das suas dores, das suas guerras. Você não pode declarar as suas batalhas para qualquer pessoa. E pessoas íntimas, que são consideradas amigas de verdade, amigos de verdade. O que é amigo? Já falei, vou repetir, porque você precisa aprender. Amigo, amicus do latim, guardador da alma, ou guardador do coração pulsante. Para quem é que você daria o seu coração? Somente um amigo de verdade é digno do teu coração. O apóstolo Paulo não pode falar do seu sofrimento, porque se ele falar do sofrimento, ele vai destilar a dor, e o líder não pode. Por quê? Porque tem gente que de réu a juiz vai muito rápido, de juiz a réu também vai muito rápido. Então ele não pode falar. Ele não pode falar das noites sombrias. Só que a noite mais sombria do apóstolo Paulo aconteceu no ano 53 depois de Cristo, quando ele foi preso em Éfeso. E preso em Éfeso, ele escreve para a igreja, para Corinto, para tantas outras igrejas que ele sozinho fundou. 39 igrejas o apóstolo Paulo fundou sozinho. Escreveu as 13 epístolas, que tem 200 capítulos e 2.000 versículos. Só que em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8,
Olha o que ele diz: eu não quero que vocês ignorem as dificuldades que sobreveio na Ásia. E olha o que ele diz: pois fomos pressionados excessivamente acima das nossas forças, de tal modo que eu pedi até a morte. Ele está dizendo que na igreja que estava na Ásia Menor, a saber, Éfeso, foi um lugar onde ele mais sofreu e chegou a pedir a morte. Por quê? Porque quando pegaram Paulo e prenderam ele, jogaram ele dentro de uma gruta, de uma caverna, e prenderam ele para ele não pregar ali dentro. Jogaram dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, e declararam: bom, a gente não pode matar ele. Por que não podemos matá-lo? Porque ele é cidadão romano, e se nós matarmos ele aqui dentro desse local, Roma vai descer a espada sobre nós, e descendo a espada sobre nós, ela vai trazer prejuízo, e vai acontecer uma chacina aqui. Então a gente não pode tocar nesse cara. Então como é que a gente vai fazer para ele sofrer? Muito simples: bota ele dentro da gruta, prende ele lá dentro, bota no lugar mais úmido possível. Por quê? Porque de madrugada, na antiga Ásia Menor, o frio de noite chegava a 8 graus negativos. Qual é a ideia para o apóstolo dos gentios? Simples: enche um balde de água gelada. Por quê? Quando der meia-noite, a gente dá um banho de água gelada nesse cara, e vamos ver ele morrer por hipotermia. O apóstolo Paulo sofreu, e sofreu tanto, que é dentro desta prisão que por 2 anos e meio, toda noite, ele pedia a própria morte. Sabe quais eram os gritos do apóstolo Paulo dentro da prisão? Cristo, socorre-me ou mate-me. Cristo, socorre-me ou mate-me. A vida, pois, para mim já não é mais valiosa. Eis que o morrer em Cristo é lucro, porque morrendo em Cristo eu encontrarei. O que o apóstolo Paulo declarou é que para ele já não valia mais a pena. E quando você ouve isso, você não interpreta o texto direito. Porque morrer para Cristo, morrer em Cristo é lucro. Não passa nem a metade do que o apóstolo Paulo passou. E diz que se morrer hoje, você encontra Cristo, porque o morrer é lucro. Para o apóstolo Paulo era lucro, porque ele estava sofrendo hipotermia. Todas as madrugadas por 2 anos e meio, iam lá e davam um banho de água gelada, e os gritos dos carcereiros eram esses: você não morre, miserável, você só pode ser um semideus. E ele chegou a ser considerado um deus, porque 2 anos e meio depois, a carta da sentença do apóstolo Paulo saiu: saia da prisão, Paulo. Por quê, pastor? Porque era mais ou menos o grito que ele deu com relação à alma dele falando com Cristo: eis que por vezes eu pedi a morte, e Cristo me declarou: enquanto pois não se cumprir a obra que eu lhe entreguei, a morte não te alcançará. Querem te parar? Estão te perseguindo? Querem parar o teu ministério? Querem paralisar a tua chamada? Já te arrancaram o microfone da tua mão? Já te tiraram das agendas? Já te colocaram no banco sem tu ter culpa? Já fizeram você sofrer escárnio? Já te expuseram na frente de todos? Não, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Já te jogaram sobre um calabouço na ideia de ver se você sai vivo ou sai morto? Não, eu já passei por isso. A minha escola é a escola do sofrimento. E eu quero dizer uma coisa a você: se Deus apontou o dedo para você, ninguém vai poder te parar, ninguém poderá resistir você. Pastor, eu não passei por isso, mas na infância tentaram me matar. Eu sei o que é isso também, não porque passei, mas já vi na Bíblia, porque a Bíblia deixa claro que os irmãos de Davi tentaram afogar ele mais de 7 vezes, tentaram colocar ele escondido atrás dos chacais dos lobos para ver se o matavam, e está nos livros de Salmos, e é você que não leu ainda. Porém, no dia da unção, Davi não estava morto, Davi estava vivo, Davi estava vivo. Você vai sobreviver. Para me encerrar, 2 anos e meio preso, chega a carta da liberdade. Ele recebe uma carta, está saindo da prisão. Ele recebe uma carta, entrega a carta para ele. Paulo abre a carta, saindo da prisão. Irmão, Paulo saiu da prisão tomado
tomado de uma doença psicossomática conhecida hoje como depressão. Ele estava apavorado. Ele não queria nem ver mais a luz do sol. Sabe por que o apóstolo Paulo, segundo Norman Champlin, segundo os maiores especialistas em história cultural, sabe por que ele saiu da prisão e não conseguia mais enxergar? Porque ele passou mais tempo na escuridão do que sobre a luz do dia. E dentro da prisão ele gritava o amor de Cristo e pregava o evangelho para quem batia nele, para quem jogava água gelada nele, para quem deixava ele passar fome. Eu não consigo considerar como é que tem gente que, por mais que passe algum problema, não consegue abrir a boca e falar do amor de Cristo. Paulo está ensinando que vale a pena. Recebe uma carta, saindo da prisão, guiado por um soldado, porque não conseguia enxergar direito. Ele sai da prisão e recebe uma carta. A carta está endereçada. Qual? Paulo, apóstolo dos gentios. Quem é o remetente? Vale de Siló. Quem é o cara? Filemão. Filemão mandou uma carta para Paulo e disse assim: eu fiquei sabendo do que tu passou, meu pai. Sempre vai ter alguém para se condoer das tuas dores. Sempre haverá alguém para pegar a tua dor e dizer: tua dor é a minha dor, a tua guerra é a minha. Valorize esse tipo de pessoa. Valorize esse tipo de pessoa. O que há mais precioso para o ser humano hoje, o que há de mais precioso para o ser humano hoje é algo chamado tempo. Valorize quem gasta tempo sobre as suas feridas. Valorize quem gasta tempo sobre as tuas feridas. Filemão escreveu assim para Paulo: Paulo, meu pai, eu fiquei sabendo das tuas dores, mas também fiquei sabendo que tu está sendo liberto. E eu quero te fazer uma coisa. É uma proposta apenas. Qual é a proposta? Sabendo das tuas dores, aqui em Colosso, na minha casa, eu fiz um quarto para te receber. E eu vou te dizer uma coisa: as minhas 4 filhas fizeram um propósito com Deus. Elas são as quatro, elas são profetisas, e as 4 nunca conheceram homem algum. Elas são santas mulheres de Deus. E tem uma coisa para te falar, Paulo: vem para casa, vem para cá, que o teu filho vai te dar um paro, e as minhas filhas vão cuidar das tuas feridas, vão cuidar da tua vestimenta, vão cuidar do que tu vai comer, e vão cuidar dos teus momentos devocionais de oração, para que ninguém te tire do quarto da oração. O apóstolo Paulo chega em Colosso, na casa de Filemão, vai para dentro do quarto onde Filemão reservou para ele, e não quer ver ninguém. Ele não quer conversar com ninguém, ele não quer receber visita. Paulo está ferido, e se tem uma coisa que fere qualquer líder, é o abandono. Não há nada que mate mais pastor do que o poder da ingratidão. Quer acabar com o pastor? Seja ingrato. Quer acabar com o pastor? Seja indiferente. Quer matar um pastor de desgosto? E você viu aí, ano retrasado, o tanto de pastor que foi à forca, se matou, tirou a própria vida. E sabe qual eram os maiores detalhes nas cartas endereçadas para a igreja? Ingratidão. Paulo sofreu ingratidão, porque eu estou falando de alguém que liderava a igreja e escrevia de dentro da prisão cartas para a igreja, mas que nunca recebeu uma carta de um membro da igreja. E o único que escreveu no intuito de trazê-lo para dentro da própria casa e afugentá-lo e cuidar dele, afugentando os inimigos dele, cuidando dele e cuidando das suas feridas. Quando o apóstolo Paulo entra dentro do quarto, ele não quer ver ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele se tranca. Por quê? Porque o corpo dele está livre, mas o coração ainda está preso. E é possível que eu esteja falando para alguém aqui essa noite, que o teu corpo está livre, mas o teu coração ainda está preso. Preso aonde? Nas marcas do teu passado, nas memórias da tua infância. E você pode ver que de tempo em tempo eu volto e bato na mesma tecla, porque nós só seremos uma igreja sadia quando nos curarmos as nossas feridas do passado.
de coisas que você enfrentou, de coisas que você lutou, de coisas que você passou, de negligências que você teve que ver acontecer debaixo dos teus olhos. O apóstolo Paulo está ferido, machucado, dentro do quarto, não quer ver ninguém, até que ele recebe uma visita inesperada. Pergunte de quem? Tito descobriu aonde Paulo estava e foi visitar Paulo em Colosso. Bateu na porta da casa de Filemão. Pai está aí? Tá sim, senhor. O que tu quer com ele? Ele não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Não, eu quero conversar com o pai. E filho tem acesso ao pai, meu irmão. Filho tem acesso ao pai. Eu quero conversar com meu pai. Mas tu vai trazer o que para ele? O que tu quer falar com ele? Tu vai falar, não, eu não quero falar das dores dele, eu não quero saber das feridas dele. Eu tenho um negócio para resolver com ele e eu sei que ele vai resolver. Chegou, o apóstolo Paulo recebeu ele na porta e disse: fala, Tito, o que aconteceu? Pai, o negócio é o seguinte: eu não vim aqui para saber das tuas dores, das tuas feridas. Eu vim aqui para te contar um detalhe. O quê? Sabe aquela igreja que o senhor deixou em Corinto? Sim, o que tem? Sabe aquela igreja que o senhor deixou 52 mil membros lá, congregados lá? Sim, o que tem ela? Pois é, pai, a igreja dividiu. Como é que é? A igreja sofreu uma divisão, uma ruptura terrível. Por quê? O que é que aconteceu? Eu só ensinei eles o que deveriam fazer. Se levantou uma meia dúzia lá dentro da congregação e começaram a espalhar para todo o povo. O quê? Paulo não é homem de Deus coisa nenhuma. Paulo, os que ele ganhou para Jesus. Paulo, homem de Deus? Que homem de Deus coisa nenhuma. Paulo não é homem de Deus. Paulo é só mais um. Paulo não merece respeito. Paulo não merece honra. Paulo não merece elogio. Paulo não merece que vocês batam continência para ele, porque se Paulo fosse homem de Deus, ele não passava pelo que ele está passando. Se Paulo fosse homem de Deus, ele não sofria o que ele está sofrendo. Então Paulo não serve para ser meu pastor mais. E se tiver mais alguém comigo aí, vamos todos no mesmo coro da rebelião, porque nós não queremos mais Paulo como pastor. E eu vim aqui para te trazer as novas. Aí Paulo olha para Tito e diz assim: Tito, eu deixei 2 crentes lá, que eram mais íntimos meus do que o próprio filho na fé, Timóteo, que com 26 anos recebeu as minhas cartas, e eu declarei a ele como é que ele deveria ser pastor em uma igreja onde ele era um jovem, com 26 anos sendo pastor de um monte de idoso, de um monte de ancião, e que não respeitava ele. Eu falei para ele como é que ele tinha que ser, ensinei ele, peguei na mão dele, ensinei como caminhar. Mas tinha 2 lá, que eram mais íntimos do que ele. Quem? Priscila e Áquila. Mas eles estão lá, pai. Eles continuam lá. Eles continuam firmes lá. É? Sim. Timóteo também está firme. É mesmo? Sim. Então tu vai escrever uma carta agora aqui. Eu não tenho como escrever porque minhas mãos estão feridas, mas tu vai escrever elas. E nós vamos endereçar a igreja. Tu vai levar lá em Corinto. E o que é que o senhor quer que eu escreva? A segunda carta à igreja de Corinto, capítulo de número 11. Leva a segunda carta e reúne todo mundo. Para quê? Tu vai ler a carta para todo mundo ouvir. Capítulo 11, verso de número 23. Então quer dizer que houve uma divisão entre vós, e agora alguns aí estão dizendo que são ministros de Cristo. Eu falo como um tolo, porque eu sou muito mais do que eles. E agora eu declaro porque é que sou mais. Eu trabalhei abundantemente. Eu fui açoitado acima da medida, acima do que um homem poderia resistir. Diga para eles, Tito, que eu sofri prisões frequentemente. Diga a eles que eu corri risco de morte e que por muitas vezes eu achei que ia morrer. Diga a eles que por 5 vezes recebi quarentena de açoites. Diga a eles que por 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado e quase me mataram. Diga a eles. Diga a eles que eu sofri perigo nas águas. Eu sofri naufrágio.
3 vezes eu sofri naufrágio. E tem uma coisa: diga a eles que eu não pulei primeiro do barco. Por que, Paulo, que tu não pulou primeiro do barco? Porque um pastor não deixa as ovelhas para trás. Diga a eles, Tito, que eu nunca deixei uma ovelha morrer sozinha. Eu deixava todo mundo pular e eu, sem saber nadar, pulava agarrado nos restos, para que os restos me jogassem para a beira da praia, para que eu tivesse salvação. Diga a eles, Tito, que eu fui para o inferno e passei uma noite toda lá. Diga a eles que em muitas viagens eu sofri perigo de morte, perigo das águas. Os ladrões tentaram me assaltar, gente da minha nação tentou me matar, os pagãos quiseram me prender, me açoitar e me matar. Na cidade eu sofri perigo, e no deserto onde muitas vezes dormi, eu sofri perigo. No mar eu sofri perigo até entre os falsos irmãos. E eles existem, eles tomam a ceia com a gente, eles trocam cálice com a gente, eles dizimam na igreja, eles ofertam na igreja. Alguns até pregam, cantam e dirigem departamento na igreja, mas são intitulados como falsos irmãos. Diga a eles, Tito, diga a eles que eu fiquei exausto. Eu fiquei tão exausto que todo o meu corpo doía. Diga a eles que por conta disso eu acabei virando uma pessoa manca de uma perna, porque depois de apanhar muito e de sofrer açoites, aquele que me açoitava virou aquilo que estava usando, e ao invés de chicotear com o chicote, me bateu com a madeira e quebrou meu joelho, e até hoje eu estou mancando. Diga a eles que muitas madrugadas eu passei acordado. E sabe o que é que tinha sobre mim? Fome e sede. Diga a eles que eu tive que fazer jejum à força, e que muitas vezes me largaram de madrugada no meio do deserto nu, para que de alguma forma o cheiro do meu corpo alcançasse os chacais e eu fosse morto pelos lobos e os chacais na madrugada no deserto. Diga a eles que eu sofri prisão, mas na prisão eu cantei com Silas. Diga a eles que quando cantei com Silas, houve um terremoto, e esse terremoto não veio de cima, ou melhor, não veio de baixo, veio de cima, abriu a prisão e eu não fugi. Dentro da prisão eu fiquei, preguei para o carcereiro, preguei para os prisioneiros e ganhei alma para Jesus no meio da prisão. Diga a eles que no meio das minhas prisões eu ganhei Onésimo para Cristo. E mandei Onésimo para Filemão e disse para Filemão: ele te roubou, não te roubou? Ele te deve, não te deve? Deve, sim, senhor, mas receba ele em graça. Por quê? Porque se ele te deve alguma coisa, perdoe, porque tu me deve muito mais, Filemão. Tu me deve a tua alma, porque eu te ganhei para Cristo. Deus te escolheu. Fica de pé, fica de pé. Glória a Deus. Apesar de ter sido uma mensagem histórica, o que é difícil para pregadores fazerem hoje, porque isso aqui requer leitura, requer estudo. Não é ouvir meio vídeo, meio tempo de vídeo no YouTube. Tem que estudar, tem que ler, tem que gastar tempo. Eu quero dizer a vocês que essa mensagem tem uma tônica apenas: te animar, te colocar de pé e te fazer entender que o que está aqui tem mais peso do que o que está na boca de Satanás. O que está aqui tem mais profundidade do que o que está na boca de Satanás.
nem que seja com a mão na alça de um caixão, eu olho para Cristo. Nem que seja enterrando alguém que a gente ama, nós precisamos olhar para Cristo. Porque o ímpio sofre, pois não tem com quem passar as suas dores, mas você tem a presença de Cristo Jesus do seu lado, sofrendo perseguição, sofrendo calúnia, sofrendo dores, sofrendo ataques, frustrado porque algumas coisas não deram certo nesse ano, mas você precisa se alegrar. Cristo é com você, Cristo é contigo. Olhe para o apóstolo Paulo, olhe para Cristo, olhe para Moisés, olhe para aqueles que estão na galeria dos heróis da fé e que de alguma forma, como foi descrito por Priscila e Áquila, que tem, segundo a defesa teológica e teórica, inscritos ali dentro dos Romanos, ou melhor, dentro do livro aos Hebreus, eles têm inscritos ali a declaração de que o próprio apóstolo Paulo foi alguém que debaixo de toda a perseguição que sofreu, em nenhum momento negou a Cristo, em nenhum momento sendo ameaçado, sofrendo intempérie, jamais deixou de pregar a palavra. E se ele chegou aonde chegou, você também pode chegar. Deus quer te usar. Mas a pergunta é: você quer ser usado? 2023 está acabando. E você sabia que você não precisa de um ano novo? O ano já é novo porque está vindo aí. Mas e tu, que continua com as mesmas práticas velhas, vai entrar nele? De que jeito? Não faça promessa para pastor, promessa para Deus, promessa de púlpito, promessa para pessoas na tua intimidade. Faça por onde? Fale menos e faça mais. Qual é o crente que vai chegar em 2024? O mesmo que está aqui hoje me ouvindo? Ou um crente numa versão turbo? Forte, imponente, pronto para a guerra? Que tipo de crente tu está projetando ser em 2024? Porque eu não sei se você sabia, no quesito espiritual, virada de ano é virada de ciclo. E se vira o ciclo, não tem como você viver um ciclo novo com práticas velhas. Continua fazendo essa tua oração michuruca, e os teus resultados serão os mesmos. Continua deixando de ler a Bíblia, ou só lendo quando tem que pregar, e os teus resultados serão os mesmos. Agora, se tu experimentar fazer algo diferente para Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, pode se preparar, que esse ano que está chegando aí, vai ser pouco para o que Deus vai fazer por intermédio de ti, e através de ti. Pessoas próximas, intermédio, vão ser alcançadas. Pessoas distantes, através, serão alcançadas. A questão é: quem é você no que diz respeito ao novo de Deus que vem vindo aí? Vai continuar murmurando? Vai continuar reclamando, rejeitando a chamada, o ministério que Deus entregou para você? Ou vai se posicionar? Pastor, eu vou me posicionar. Então fecha os teus olhos aí que eu vou orar por você agora. Teus filhos ouviram a tua palavra. O apóstolo Paulo é uma inspiração, porque ele mesmo disse: sejais meus imitadores como eu de Cristo sou. E eu faço uma oração agora por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa que entrou aqui essa noite e que está debaixo de muita adversidade, de muita guerra. Só o Senhor sabe o que essa pessoa está enfrentando. Só o Senhor sabe o que essa pessoa está encarando ao longo desse ano que está se encerrando e as frustrações que essa pessoa está carregando. Porém eu declaro sobre ele, sobre ela, sobre essa casa e sobre essa família: a tua presença alcançará esse lar e essa vida preciosa. E no meio das suas guerras mais conturbadas, uma voz ecoará dentro desse quarto sombrio, obscuro,
aonde ele decidiu parar o seu ministério, trancar a sua chamada. Tem gente que depende de você. Tem pessoas que estão olhando para você e se inspiram em você. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Eu gostaria que, se possível, você colocasse a mão sobre o ombro de quem está próximo de ti. E de forma suave, respeitosa, dissesse a ele e dissesse a ela: Deus quer usar você. Deus quer usar você do jeitinho que você é. Deus quer usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Algumas coisas não deram certo ainda porque Deus não permitiu. Porque se Ele cumprisse os desejos do teu coração, talvez tu não estaria aqui essa noite. Então Ele sabe o que é melhor para você e Ele te diz: eu estou evitando algumas coisas acontecerem porque ainda não é o tempo. Eu quero usar você, eu estou te treinando. Eu vou absorver tudo aquilo que pode te paralisar e vou destravar o teu futuro. Esteja preparado, porque o teu tempo vai chegar. Amém? Tome assento.